Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quero ler com vocês aqui um versículo, né, para ser o pontapé inicial daquilo que nós vamos meditar hoje na palavra de Deus, vamos nos expor a essa palavra, a unção que há nessa palavra. Eu quero ler com vocês o livro de Salmos, Salmos capítulo 94, versículo 11. Você esteja abrindo aí sua Bíblia. Salmo capítulo 94, versículo 11. Diz o seguinte: o Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Vou olhar nessa versão de Bíblia aqui, como é que está. O Senhor conhece os pensamentos do homem, a mesma versão minha, que são pensamentos vãos. Queridos, o ser humano, boa parte do nosso dia, boa parte da energia que gastamos no nosso dia é justamente direcionada ao ato de pensar. Nós pensamos muito, pensamos bastante. Eu vi um dado na internet e não sei, eu achei pouco, não sei se está correto esse dado, e diz que nós pensamos diariamente entre 50 a 60 mil pensamentos. Não sei você, eu acho um número, eu pensei que era mais. Por dia, eu pensei que era mais, porque, né? Não, diz que é por dia. De 50 a 60 mil pensamentos. Né? Mulher fala em média de 20 mil palavras, e aqui é 50 a 60 mil pensamentos, né? Diariamente, esses 50 a 60 mil pensamentos. E desses pensamentos, a Bíblia diz que Deus conhece todos os nossos pensamentos. A Bíblia conhece aquilo que nós pensamos, Deus conhece o que você pensa. E a palavra revela isso, que Deus sabe os pensamentos dos homens, e esses pensamentos, existem pensamentos que são bastante vão, pensamentos totalmente desnecessários. E é interessante ver que existem alguns pensamentos que eles são chamados de intrusivos. Não sei se você já ouviu falar disso. Pensamentos intrusivos. Intrusivo já vem de intruso, né? De coisas intrusas, ou seja, são pensamentos involuntários. Boa parte dos nossos pensamentos, querido, nós não queremos pensar. Eles simplesmente chegam na nossa mente, eles aparecem na nossa cabeça, mas nós temos que ser seletivos, nós temos que saber gerenciar nossa mente, precisamos aprender a gerenciar nossos pensamentos, porque muitos pensamentos intrusos, muitos pensamentos involuntários entram na nossa cabeça. Muitas vezes são ideias, imagens ou impulsos que surgem na nossa mente, na sua mente, de forma totalmente indesejada. Nós não desejamos esses pensamentos e eles simplesmente vêm na nossa cabeça. E muitas pessoas não conseguem gerenciar esses pensamentos. Eles não sabem distinguir esses pensamentos e entender que não são seus esses pensamentos. Pensamentos que você totalmente é contrário a eles. E quando as pessoas não conseguem gerenciar esses pensamentos, acaba causando angústia por não estarem alinhados com os valores daquilo que está vindo em sua cabeça. Entende? E Kenneth Hagin, ele costumava dizer que nós não temos como impedir que um passarinho ele pouse sobre a nossa cabeça, ou faça um cocôzinho na nossa cabeça, algo assim. Mas uma coisa é certa que, queridos, por mais que um passarinho sobrevoa sobre a nossa cabeça, nós não podemos impedir, mas nós temos como impedir que um passarinho faça um ninho na nossa cabeça. Temos como impedir. Da mesma forma são os pensamentos. Existem pensamentos que nós não queremos pensar, são pensamentos intrusos, indesejáveis, mas nós temos que ser seletivos e fechar a porta para vários pensamentos, como não aceitando esses pensamentos. Por causa de pensamentos involuntários, muitas pessoas começam a desencadear ansiedade, chegando a um estágio mais longo, como às vezes desenvolvem toque, às vezes chega a desenvolver até mesmo uma depressão por conta de
pensamentos que não foram gerenciados, pensamentos que não foram descartados, eliminados. Temos que ter um filtro na nossa mente para evitar certos pensamentos. Então, uma coisa é certa, queridos, o ser humano ele não sabe pensar. O ser humano ele não sabe como administrar os seus pensamentos. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá instrução do que devemos fazer com os pensamentos. Então, a palavra de Deus, ela traz orientação, né, de como devemos pensar. Amém? Deus nos ensina a pensar. Deus ele é tão bom, ele gosta tanto do ser humano, e Deus sabe quantos problemas o ser humano pode desencadear em sua vida por causa de pensamentos que o próprio Deus, ele resolveu nos ensinar a pensar. Diga, Deus nos ensina a pensar. Até nisso ele tem cuidado com você, no que você pensa. E lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, tem uma orientação sobre pensamentos. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Outra versão. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui dessa terra. Queridos, o sistema que esse mundo vive, a forma como esse mundo vive, não é um mundo pelo qual nós devemos estar pensando tanto nessas coisas terrenas. Se nossa mente estiver muito voltada às coisas terrenas, nós vamos começar a desencadear problemas mentais, problemas de ansiedade, problemas de depressão, justamente por conta da influência desse mundo. Quando a Bíblia diz pensar nas coisas lá do alto, é porque é saúde mental para nós, se nossa mentalidade estiver voltada para as coisas de Deus, voltada para as coisas do reino de Deus. Então, aquilo que é do reino de Deus, aquilo que é lá do alto, é naquilo que nós devemos ocupar boa parte dos nossos pensamentos, ou todos os nossos pensamentos. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, diz o seguinte. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Deixa eu olhar se está aqui para a gente ler junto. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, olha só aqui, Deus ensinando você a pensar, Deus me ensinando a pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso daqui, queridos, é um filtro. Se às vezes você não sabe como lidar com seus pensamentos, se você não sabe como gerenciá-los, você pega esse versículo e usa como um filtro. O pensamento vem sobre a sua cabeça e você já questiona. Esse pensamento, ele é verdadeiro? Esse pensamento, ele é respeitável? Isso que vem na minha mente é justo? Isso que vem na minha mente, isso é puro? O que chegou na minha cabeça é amável? É de boa fama? Será se esse pensamento que veio na minha cabeça, existe alguma virtude? Há algum louvor nele? Então eu não posso alimentar esse pensamento. Eu não posso estar cultivando esse tipo de pensamento, porque os pensamentos vêm, mas eu não sou obrigado a estar cultivando esse pensamento. Eu não sou obrigado a estar alimentando esse pensamento, estar acolhendo ele em minha própria vida. Então, eu pego a palavra de Deus e uso ela como filtro. Eu vou pegar o pensamento, olhar para esse versículo e usar ele como filtro, para que eu possa pensar da maneira correta. O pensamento vem, você pensa, esse pensamento, esse negócio aqui é honesto. Esse negócio, existe algum louvor nisso? Não descarta esse pensamento. A Bíblia está nos ensinando em que nós devemos ocupar a nossa mente. Sabe, a sua vida ela pode estar caótica pela maneira errada de você pensar. Por isso que Deus ele nos ensina a pensar da forma correta. Muitas pessoas elas estão desencadeando vários problemas em suas vidas
Porque realmente elas não estão cultivando pensamentos alinhados com a palavra de Deus. Pensamentos vêm, mas nós não temos a obrigação de aceitá-los. Somente aqueles que estiverem alinhados com a instrução da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus até para endireitar nossos pensamentos. Sabe? Então, há pessoas que estão vivendo em derrota por causa de pensamentos de medo, pensamentos de fracasso, pensamentos de condenação. Muitas pessoas, em um dia, recebem na sua mente muitos pensamentos para trazer medo. E esse medo pode ser em várias áreas de sua vida. Às vezes, um medo de enfrentar um novo desafio, um medo de um novo emprego, um medo de uma nova oportunidade. Antes disso, vem um pensamento em sua cabeça. Vem um pensamento de fracasso. Vem pensamento de derrota. Vem, queridos. Eu sei que vem, porque esse tipo de pensamento também vem sobre a minha cabeça. Esse tipo de pensamento vem, mas eu não sou obrigado a aceitar esse tipo de pensamento. Existem pessoas que, se elas alimentarem pensamento de medo, nem de casa elas saem mais, nem para ir numa padaria comprar um pão, consegue sair com medo. Principalmente essas pessoas que assistem esses programas policiais, que vivem falando, aquele tipo de programa de Datena, que eu nem sei se ainda existe, que só fala de criminalidade, só fala disso, fica alimentando a mente com tanta coisa ruim, né, que acaba ficando com medo de sair de casa. Nós temos que saber filtrar coisas para estar na nossa mente, na nossa cabeça, porque aquilo ali vai trazer uma influência. É tipo aquela coisa. Alguém que nunca andou de avião vai ter um receio do medo de estar tão alto. E o avião cair, a possibilidade de sobrevivência é praticamente zero. E aí a pessoa marcou um voo, vai pegar um voo. Aí antes do voo, passa a noite toda assistindo algum documentário de queda de avião. Você acha que essa pessoa vai ter coragem de pegar o voo depois de assistir um documentário falando sobre queda de avião? É óbvio que não vai, porque a mentalidade dela recebeu uma influência e essa influência vai formar os seus pensamentos e ela vai começar a pensar um monte de besteira, um monte de baboseira e vai acabar trazendo medo para o seu coração. Precisamos ter cuidado naquilo que nós ouvimos, aquilo que nós colocamos nos nossos olhos, porque isso pode sim gerar pensamentos de incredulidade, pensamento de dúvida e pensamento de medo. Você está aqui ainda? Entenda, vai vir sobre a sua mente pensamento de medo, como pensamento de fracasso, como pensamento de derrota. Queridos, e também pensamentos de condenação. Mas eu não sou obrigado a aceitar esses tipos de pensamentos que dizem que você não pode, que isso não é para você. Sabe, queridos, quem mais pode é você. Amém? Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, Deus é a nossa proteção, Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso auxílio. Queridos, nós não temos do que temer. Se vier um pensamento de medo, eu vou rejeitar esse pensamento de medo. Com o quê? Sabendo que Deus é a minha rocha e Deus é a minha fortaleza. Amém? Existem pensamentos que vêm que são pensamentos de falta, com medo de faltar o pão, com medo de faltar o arroz, de faltar o feijão, com medo de faltar a provisão para pagar as dívidas, para pagar as contas. Queridos, o medo é uma coisa que não pode fazer parte de nossas vidas. Você está aqui? Temos que ser prudentes, para não sermos irresponsáveis ou inconsequentes. Mas o medo, que é a covardia, isso não pode existir em nossas vidas. Eu me lembro que quando eu fiquei a primeira vez à frente de uma igreja, quando me foi passada a responsabilidade de ficar à frente de Trindade, uma das primeiras coisas que veio foi o medo. Medo de não conseguir, medo de não dar de conta, medo de não ser capaz. Os medos vêm, mas esse não era um medo meu.
porque eu estou em Deus, eu estou no Senhor. Isso era pensamentos involuntários que chegavam bombardeando a minha mente, dizendo que eu não era capaz, e eu tive que alinhar meu pensamento com a palavra de Deus. Querido, sempre virá pensamentos para puxar você para baixo. Diga, eu gerencio meus pensamentos. Eu filtro. Eu digo assim, eu tenho o poder de filtrar os meus pensamentos. Entenda, eles vêm. Mas você não é obrigado a aceitar. Você precisa ter uma mente daquilo que você é em Deus, que é mais do que vitorioso. Diga, eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Então, os pensamentos, eles moldam atitudes, palavras e decisões. Pensamento, querido, é algo muito forte. Um pensamento é algo muito poderoso, porque ele vai moldar toda a sua vida. A partir do que você vai falar, a partir do que você vai fazer, a partir de decisões que você irá tomar na sua vida. Muitas pessoas deixam de ganhar uma promoção no trabalho porque tem medo da responsabilidade. Tem medo de não dar de conta. E esse tipo de pensamento nós não podemos aceitar, porque nós somos capazes. Nós nascemos com capacidade, querido, para enfrentar o que vier na nossa frente. Amém? Então, se nós pensarmos errado, um pensamento errado, ele vai gerar uma crença errada. Por conta de um pensamento errado, nós vamos falar errado. E as nossas decisões, muitas vezes, podem ser freadas ou podem ser equivocadas, porque nossas ações, elas serão o resultado do que veio na nossa mente. O que é que você tem pensado ultimamente? Quais os maiores pensamentos que têm vindo sobre a sua cabeça? É bom você alinhar com a palavra de Deus, para que a palavra de Deus faça um filtro nesses pensamentos, para você poder ter o pensamento certo, que é um pensamento segundo a palavra de Deus. Queridos, lá em Gênesis capítulo 22, verso 17, Deus entendendo os pensamentos que vêm na cabeça do ser humano, e Deus sabendo que muitas vezes o ser humano ele deixa de crescer, ele deixa de prosperar por causa de pensamentos, e que muitas vezes o ser humano se acovarda a certas coisas por causa de pensamentos. Deus tinha Deus tinha uma aliança com Abraão, Deus fez promessas com Abraão, e Deus, para proteger Abraão de pensamentos de medo, de fracasso, de derrota, Deus resolveu impregnar algo na mente de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 22, verso 17, nós vamos ver isso se repetir algumas vezes no livro de Gênesis. Essa não é a única passagem que fala sobre isso. Mas quando a gente começa a ver e entender, Deus estava, de uma forma estratégica, protegendo a mentalidade de Abraão. Em Gênesis capítulo 22, verso 17, aqui diz: que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Ou seja, o que Deus prometeu a Abraão era muito grande. Era a possessão de toda aquela terra que hoje ali é chamada de Palestina. Toda aquela terra, Deus prometeu a Abraão. E nós sabemos que aquela região é uma região de muita areia. Existe bastante areia no deserto por onde Abraão andou. Então, Abraão, na sua mente, sabia o que era a quantidade de areia. E nós sabemos que quando não tem essa iluminação de postes, quando falta energia, a gente olha para o céu, o que mais a gente vê é a estrela. Porque a poluição, essa poluição que há de iluminação, ela acaba ofuscando as estrelas. Mas se faltar energia agora, a gente vai ver um monte de estrela no céu. O que é que acontece? Todas as vezes que Abraão pisasse na areia, a sua mente já ia ligar a promessa de Deus. Durante o dia, ele pisava numa areia que aquele pensamento, quando ele olhava, já gerava o pensamento da areia. Existe algo que a ciência chama de, deixa eu ver se eu lembrar aqui a palavra, de pensamentos
padronizado, é padrão de pensamento. O padrão de pensamento ele pode ser ruim e ele pode ser bom. Depende daquilo que se tornou um padrão na sua cabeça. E esse padrão na nossa cabeça ele é formado desde a nossa infância, desde quando a gente começa a dar os primeiros passos, que nós começamos a ter as primeiras influências na vida, seja onde for, nós começamos a pensar daquelas coisas, a pensar, e de tanto pensar nós começamos a criar padrões de pensamento. E esses padrões, se eles forem ruins, nós vamos ter problemas, vamos ser pessoas bastante problemáticas com muitas coisas. Vamos ser pessoas que vamos ter medo de qualquer coisa, vamos viver em condenação, vamos ter uma mentalidade fracassada. E muitas decisões são tomadas por já ter habituado-se a esses pensamentos ou por já ter automatizado esses pensamentos. Então, o padrão de pensamento ele pode ser bom ou pode ser ruim. No caso de Abraão, Deus estava padronizando o pensamento de Abraão, a promessa que ele fez a Abraão. Quando Abraão pisava na areia, ele sabia que aquilo dali era a descendência dele. A mentalidade dele já começava a criar um padrão do que Deus prometeu para ele. Você está compreendendo isso? Quando baixava o sol, que ele não via a areia, e ele olhasse para o céu, ele via a quantidade de estrelas. Então, tanto durante o dia como durante a noite, existia uma imagem implantada na mentalidade de Abraão de como seria a sua descendência. Queridos, é muito importante termos na nossa mentalidade um padrão de pensamento criado e formado pela promessa de Deus, pela palavra de Deus, porque esses pensamentos é o que irá dominar as nossas vidas. Existem crentes que estão na igreja, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, mas ele não abre o coração suficiente para que a palavra de Deus se torne um padrão na sua vida. E quando se levantam as circunstâncias, o crente vai falar contrário à palavra, ele vai se comportar contrário à palavra. Muitos crentes, quando eles estão desanimados, que nós vamos visitá-los, às vezes nós conseguimos trazer uma libertação falando um versículo que ele já ouvia, há 2 já ouvia. Conhecia o versículo há muito tempo, mas esse versículo nunca tinha entrado no coração da pessoa. Porque um padrão de pensamento, ele até se torna um sofisma ou uma barreira à palavra de Deus. Porque a pessoa já tem um padrão de vida. Ele já tem uma forma de viver, uma forma de pensar, e ele fica na igreja, mas a palavra não consegue entrar por causa dessa barreira que precisa ser quebrada. E os pensamentos sempre são aqueles mesmos. As pessoas sempre têm o mesmo comportamento, sempre falam as mesmas coisas, e tem muitos crentes que quando a gente conversa com eles estão falando a incredulidade. Porque a sua mentalidade ainda não foi quebrada pela palavra, porque a pessoa não abriu mão dessas crenças. Um padrão, um pensamento padrão, é quando nós aceitamos aquela verdade. Eu não sei se você está me compreendendo. É muito difícil você chegar para uma beata, não sei se é beata, não sei qual é a palavra correta, mas vocês estão entendendo. Aquelas beatinhas bem velhinhas que passou a vida toda adorando uma imagem. É toda uma vida crendo que aquilo dali é uma verdade. Se você chegar com a palavra de Deus, mostrando a palavra de Deus que aquilo dali é um pecado, ela não vai abrir mão daquele padrão de pensamento que já criou uma crença nela. Você acha que vai sair fácil? Não sai, querido, porque é um padrão que enraizou, criou um sofisma. A pessoa precisa abrir a mente para a palavra de Deus entrar, mas não é uma tarefa fácil, uma mentalidade assim. Você está compreendendo o que eu estou falando? E muitas das vezes nas nossas vidas nós já temos padrões na nossa mentalidade do qual nós estamos na igreja e certas coisas nunca mudam, porque nós não estamos alinhando nossa forma de pensar a palavra de Deus. Nós aceitamos ainda o padrão de pensamento que recebemos durante toda a nossa vida. Você está aqui? Você está me compreendendo? Eu estou falando de uma forma que você compreende o que eu falo?
Porque tem crente que às vezes a gente fica calado, balançando a cabeça assim para eles, mas a gente sabe que o que está saindo da boca dele não está alinhado com a palavra de Deus. E já, às vezes, já está há anos na igreja, mas não consegue ter um comportamento alinhado com a palavra. Porque o padrão que ele vive é o que já está na mentalidade dele, que foi formado por sua forma de pensar. O pensamento errado, ele vai gerar uma crença errada. E vamos falar errado e vamos viver errado. Isso impede a cura, isso impede a libertação, isso impede de prosperar. Isso é tão enraizado que existem pessoas que são crentes que eles abrem a boca para dizer que são contra a prosperidade. Negócio de teologia da prosperidade. Gente, qual é o ser humano que não quer prosperar na vida? Quem é que não quer prosperar? E essas pessoas, elas seguem líderes que têm o melhor relógio, Rolex, têm o melhor carro, têm a melhor casa, vivem com as roupas mais caras que existem numa loja, que estão num padrão de prosperidade, vivendo a prosperidade, pregando contra e o povo seguindo aquilo. Eu vi um grande homem de Deus dizendo que uma certa vez ele estava no púlpito pregando contra prosperidade. E ele disse que quando foi no estacionamento da igreja, viu só os pastores lá da elite, só nos controlezinhos, disparando assim os alarmes, disparando o carro, dos carros importados, o mais caro que tinha, e ele com um carrinho vai peba. Ele disse que aqui dali abriu a mentalidade dele. Caraca, esse povo vai tudo pregar contra a prosperidade e é tudo rico. Você entende? Por exemplo, a Igreja Católica, nós sabemos que por muito tempo existe a tal da indulgência, que a pessoa tem que comprar a salvação, e a igreja pregava a pobreza, que o desapego aos bens materiais, mas a igreja é muito rica. Com muito ouro, com pias de ouro, com coisa de ouro, muito rica, mas que prega a pobreza e que vive a riqueza. E a mentalidade do povo é a mentalidade de pobreza. Por isso que alguns estudiosos dizem que todo país que é colonizado, que logo quando foi colonizado, foi instalado o catolicismo, são todos países pobres. Por causa da mentalidade do povo, é a mentalidade de pobreza. Já existe um padrão de pobreza na mente deles. Todos os países que tiveram essa colonização são pobres. Brasil, Argentina e por aí se vai. E todos os países colonizados pelo protestantismo, como eles chamam, que pregam a prosperidade, são países ricos, prósperos, por causa da mentalidade. E você sabia que quando o Brasil era mais pobre do que o que ele é hoje, e o Brasil só começou a crescer, a avançar mais, porque o Brasil foi muito... Se você acha o Brasil pobre hoje, ele era muito mais pobre há 30 anos atrás. Mas o Brasil só começou a crescer mais por causa da mentalidade das pessoas que começaram a crer na prosperidade. E isso foi por causa das igrejas, né, que crê nessas coisas, começou a aumentar no nosso Brasil. Queridos, quando eu me converti, no Brasil existia pouco crente. Se contava nos dedos quantos crentes tinha em uma cidade. Eu me lembro que as pessoas chamavam ali, os bodes. A gente tinha até medo de crente. Que é aquilo? A gente tinha medo de passar, era longe de uma igreja de crente. Sabe? E a pobreza brasileira é muito grande. Na proporção que a igreja foi crescendo e a mentalidade de muitas pessoas foram mudando. Gente, eu conheço muitas pessoas aqui que tinham uma mentalidade de pobreza muito grande. E pobreza e riqueza é mentalidade. É um padrão de pensamento que se instalou uma crença. Não é no berço que você nasce que define se você é pobre ou rico, mas é a sua mente. É a sua mentalidade. De passar de frente na loja e dizer, isso não é para mim. Por que não é para você? E por que é para os outros e não para você?
Você está aqui ainda? Então Deus ele fez questão de implantar na mente de Abraão para proteger ele de um padrão de pensamento de derrota, de fraqueza. Todas as vezes que você estiver diante de qualquer coisa na sua vida, que vier um pensamento de fraqueza, de derrota, de fracasso, de pobreza, de medo, seja do que for, você precisa alinhar esse pensamento com a palavra de Deus. E dizer assim, como Paulo disse, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Às vezes as pessoas passam ali e dizem, ei, tu agora é da igreja do Henrique, é? Você já viu algo assim? Quem já ouviu? Você é da igreja do rico? Diga, eu sou. Graças a Deus eu sou. Que a minha mentalidade não é de pobreza. Graças a Deus não é. E você nunca vai além do que sua mente é. Sua mentalidade é de pobreza, essa é a sua vida. E aqui o que nós pregamos é a palavra de Deus, que é poderosa para destruir fortalezas na sua mentalidade. Repita comigo, pobreza é uma mentalidade. Diga, riqueza é uma mentalidade. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o mal é no dinheiro. O mal é no amor ao dinheiro. Dinheiro não tem problema nenhum. Tem até um ditado, né, que eu costumo falar, que diz que dinheiro é cor do cão. Quer ver o cão? Fique sem dinheiro. Ligeirinho você descobre. Amém? Então, uma mente renovada pela palavra é a chave para a vitória. Repita comigo, uma mente renovada pela palavra é a chave da vitória. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso ter essa palavra na minha mente, para a minha mente ter um padrão de pensamento segundo o que Deus pensa. Segundo o que Deus fala. Querido, você acha que se eu tiver um pensamento segundo o que Deus pensa, segundo o que Deus fala, você acha que eu vou dar espaço para medo? Eu vou dar espaço para fracasso? Para condenação? Não, eu vou ter uma vida de vitória. Josué capítulo 1, versículo 6, versículo 8. Eu não sei se é porque Josué estava com medo ou se Deus estava protegendo Josué do medo. Mas aqui diz o seguinte, Josué capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Ser forte e corajoso. Eu não sei se é porque Josué estava com medo da responsabilidade que ele iria enfrentar, que era assumir a vaga de Moisés. Ele viu quanto Moisés sofreu com aquele povo ruim, aquele povo de coração duro. Por causa daquele povo, Moisés acabou se enfezando, né? Como a gente diz aqui. Moisés se enfezou e era para tocar na rocha, ele feriu a rocha. Né? E por conta do povo que era ruim. E eu não sei se por conta que Josué, sabendo que ia assumir o lugar de Moisés, eu não sei se ele já estava com medo ou se Deus estava apenas vacinando ele com medo. Mas Deus começa falando isso. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Você consegue imaginar uma pessoa bem-sucedida em qualquer lugar que ele for, em qualquer coisa que ele faça? Você já viu alguém ser bem-sucedido, viver em pobreza e miséria? A pessoa vai andar numa vida de sucesso. Mas o segredo está aqui. O segredo está aqui. Ele diz, você só precisa fazer o que está escrito no livro da lei. Não se desviar do que está escrito nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe por que é que muito crente tem uma vida de fracasso? Porque a sua vida não está alinhada com a palavra. Ele quer viver do jeito que bem quer e do jeito que bem entende. Entenda? Crente não vive da vida que quer, do jeito que quer. Crente não pensa aquilo que ele quer. Crente deve pensar alinhado com a palavra de Deus. Ter uma vida alinhada com a palavra de Deus. E quando eu falo uma vida de sucesso, não é só questão financeira. Porque a prosperidade ela é em todas as áreas da vida.
Eu não quero só prosperidade financeira, eu quero a prosperidade completa em toda a minha vida. No meu casamento, na minha vida, no meu corpo, na minha saúde, sabe? Em todas as áreas da vida eu quero ser próspero. Você está aqui ainda? Versículo 8. Aí diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás o quê? Prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Pode deixar esse versículo aí, olha. Não cesse de quê? De falar. Tem crente, querido, por mais que a gente diga o versículo que se cremos, por isso falamos, tem crente, querido, que não fala a palavra. Ele fala o problema, ele fala o medo, ele fala a circunstância. Querido, nós aprendemos aqui não é a falar o medo, não é a falar a incredulidade, não é a falar a falta, mas a falar o que está escrito nessa palavra. E o padrão de pensamento faz com que muito crente, diante das circunstâncias, não fale a palavra, ele vai falar aquilo que ele sempre viveu. E ele tem que romper isso. Como? Por meio da palavra, falando a palavra. Deus ensinou o caminho do sucesso. Deus ensinou o caminho da prosperidade. Fale a palavra e medite dia e noite. Eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou sarado, eu sou curado, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou vitorioso. Você vai falando. Mas eu vou virar papagaio? Não. Papagaio não entende o que fala, mas você pode entender o que está falando. E no dia que você crê no que a palavra diz a seu respeito, você vai ter um rompimento em sua vida. Querido, nós não somos daqueles que vamos aceitar as coisas erradas, as coisas darem errado em nossas vidas e ficar culpando uma coisa, culpando o governo, culpando o prefeito, culpando não sei lá o quê, culpando tudo e a todos. A culpa está na sua boca, que não abre a boca para declarar o que está escrito ao nosso respeito. Porque quando nós declaramos a palavra, não é para Deus, é para nós. É para nós. Eu sou curado, eu ando em saúde, obrigado, Pai. E o corpo lá gritando de dor. Eu sou curado, obrigado, Pai. Cristo levou sobre si todas as minhas dores, Cristo levou sobre mim todas as minhas necessidades. O castigo que estava sobre ele me trouxe a paz. Queridos, por mais que a circunstância seja o contrário, eu posso escolher entre a circunstância e o que a palavra de Deus diz. E quando eu começar a falar a palavra, qualquer bloqueio que tiver na minha mente vai ser quebrado pela confissão. Entenda, Deus sabe o que a palavra dele diz. Quando nós confessamos, não é para Deus. É para que a nossa mentalidade mude. Você está entendendo a importância da confissão? Existe um negócio do ser humano chamado subconsciente. Coisas são armazenadas no subconsciente e a gente começa a ter atitudes e comportamentos baseados no que está lá. E tem coisas que ele salva automático. Tem até a escada, tem coisas que ele coloca no topo. Por exemplo, agora mesmo quando eu estava em Serra, todas as vezes que eu subia para o hotel, eu não sei o que era aquilo. Eu ia para o quarto 5. E muitas vezes eu estava ali no quarto 5 com a chave lá. Ainda bem que não tinha ninguém. E eu forçando para abrir. Eu não entendia aquilo. Meu quarto era o 7. Mas toda vez eu ia para o quarto 5. Gente, eu já estava irritado com aquilo. Por que é que eu só venho para esse quarto 5? O que é aqui nesse quarto 5? Eu fui puxar minha memória. O que é que tem na minha vida ligado a esse quarto 5? Eu fui puxar. Eu lembrei que o ano passado eu estava no mesmo hotel, no quarto 5. E meu subconsciente salvou aquele quarto como meu quarto. Para ele, o meu quarto era aquele. E quando eu cheguei no hotel, no meu subconsciente, o quarto no hotel, o subconsciente ele só vive o hoje. O subconsciente não tem passado nem futuro, é o hoje. É o agora, é o que ficou salvo. Então, muitas coisas na nossa vida nós temos que conscientemente romper. Para quebrar aquilo no nosso subconsciente. Para quebrar aquilo que foi enraizado na nossa vida toda. Tem coisas que nós temos que fazer o rompimento conscientemente. E aí, todas as vezes que eu ia pegar a escada, eu já colocava na minha cabeça. O meu quarto é o 7. Aí passava no 5 assim, 7. Para ele memorizar que era o 7.
Que todas as vezes que eu subir a escada distraído, ou com a mente pensando em outra coisa, quem tem essa mania de estar com a mente em outras coisas? E a gente vai andando e fazendo as coisas no subconsciente, no automático. E quando chegou lá, só ia para o 5, até que eu fui programar minha mente, meu subconsciente, que meu quarto não era o 5, para ver se eu tirava isso do topo. O subconsciente, ele coloca algumas camadas, tipo umas camadazinhas, e tem coisa que fica, ele estava no topo automaticamente. E aí é o nosso consciente que vai alterar. E nas nossas vidas, queridos, isso é muito sério. Muitas coisas na nossa vida já está automatizada. Faça sol, faça chuva, nós vivemos aquela mesma coisa. Vivemos a mesma coisa. A gente pensa, isso é uma maldição? É não. É um pensamento padronizado em sua vida. Ele padronizou. E você vai fazer aquilo e você tem que conscientemente quebrar. E para isso nós temos a palavra de Deus. Para quebrar todo sofisma. Você está aqui? 2 Coríntios, capítulo 10. Encerrar com esse versículo. E aí nós temos que pegar aquilo que está padronizado na nossa vida para mudar esses comportamentos e quebrar essas rotinas. Quebrar esses sofismas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Eu vou ler nessa versão para ver se está igual a minha. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Olha o que diz aqui, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas, que são as barreiras mentais, né? Versículo 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Todo o nosso pensamento, ele tem que estar totalmente alinhado na palavra de Deus, alinhado em Cristo, alinhado em Deus, para nós quebrarmos todos os sofismas. Eu não sei você, queridos, mas para mim ser crente, quem aqui é crente? Nós tivemos que romper sofismas. Colocados por nossos pais, colocados por tradições, teve que ter um rompimento. Por isso que às vezes você demorou tanto. Eu me lembro que eu cresci ouvindo uma coisa. Minha avó, aquilo nunca sai da minha cabeça. Eu sempre repito isso, porque não sai na minha memória. Mas graças a Deus não estava no meu subconsciente, que foi quebrado. Minha avó dizia, eu não gosto de crente. Não gosto. Menino, fecha a porta, lá vem os crentes, aí batia a porta. E eu, menino, vó, por que vó não gosta de crente? Porque todo crente diz que é salvo. E é pecado mortal dizer que é salvo. Comedor de feijão dizer que é salvo. Isso é um pecado mortal. Aí eu fiquei com aquilo. É um pecado mortal dizer que é salvo. E quando você chega perto de um crente, a primeira coisa que o crente diz, eu sou salvo. Aí as pessoas já começam a ter ódio de crente. Por que você vai ter ódio de alguém só porque a pessoa diz que é salvo? Qual é o mal que faz a pessoa dizer que é salvo? Né? E esse sofisma era um impedimento para que eu fosse crente. Porque foi criada uma barreira. Mas quando a gente escuta a palavra uma vez, escuta a palavra a segunda vez, vai ouvindo a palavra, e nós abrimos o coração para receber a palavra e deixar de resistir, aí o poder da palavra vai trabalhar nas nossas vidas. E nós morávamos numa casa que a miséria era muito grande, a pobreza era muito grande, e os mal-assombros era demais. Onde tinha mal-assombro era na casa que a gente morava. Eita lugar para ter mal-assombro. Né? Todo dia tinha gente vindo um mal-assombro. Sabe o que é mal-assombro, não sabe? Estou no sertão, não é possível que as pessoas não saibam o que é mal-assombro. Né? E sempre tem alguém se assustando, vendo uma coisa, vendo outra, vendo garrancho andando. Sabe aqueles garranchos que a pessoa desenha só uma cabeçazinha assim? Via aquilo andando, as pessoas viam. Eu nunca vi, não. Mas as pessoas de casa falavam que via. Eu nunca tinha visto nada. Dizia, a casa é mal-assombrada, mas eu nunca vi um mal-assombro. De madrugada, minha irmã se acordava gritando, mal-assombro. Você ri que não era na sua casa, né? Outro dia, a mãe dizia que todas as 6 horas da tarde
e era pontual, uma aranha caranguejeira aparecia subindo na parede e sumia. Eu chamava de a caranguejeira encantada, porque ela aparecia pontual e sumia na vista de todo mundo. Eu nunca vi essa aranha caranguejeira. Aí chamava um pessoal para ir lá fazer umas rezas, umas coisas, mas parece só piorava. E o malassombo continuava. E um dia me perturba lá, uma outra malassombo, aí chamou todo mundo lá para um malassombo, meia-noite, as portas tudo fechadas, e chamou para todo mundo ficar reunido lá, a Bíblia aberta no Salmo 91, chega a folha era amarela, e a gente lá assim, eu falei, o que é aqui, amor? Eu vi pela primeira vez eu vi um malassombo. Quando eu vi um caco de telha saindo de dentro do quarto, para onde a gente estava. Toda a família estava aqui, não tinha mais ninguém a não ser rodeando o Salmo 91 com a Bíblia aberta. Eu disse, rapaz, existe mesmo um malassombo. Meu coração ficou... Rapaz, malassombo existe. Então o diabo, ele oprimia a nossa família com pobreza, miséria e medo. Mas a palavra de Deus destruiu a pobreza, a miséria e o medo. Diga, a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a minha vida, a minha família, a minha casa, o meu trabalho, a minha mentalidade. Aleluia! Diga, eu sou vitorioso, eu sou próspero, eu sou rico. Aleluia! Essa mesa aqui, para quem não entende, é para celebrarmos essa vitória. Isso só é possível porque Cristo morreu por nós. E na proporção que nós aceitamos a Cristo, os malassombo não pôde suportar a presença de Deus nas nossas vidas. E o malassombo sumiu. Nunca mais apareceu um malassombo depois que Jesus entrou nas nossas vidas. Minha mãe se converteu. Minha irmã se converteu, meu irmão se converteu, eu me converti, meu avô se converteu, minha avó se converteu, toda a família se converteu e os malassombos disseram, caparam o gato, aqui não, vamos puxar o carro. O malassombo aqui não dá para nós não. A miséria, rapaz, aqui não dá não. Você está aqui? Mais uma vez, diga assim, a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar e mudar a minha vida. Aleluia! Glória a Deus. E nós só temos essa celebração pelo que Jesus fez. O Ministério de Música pode subir, por gentileza. Queridos, esse pão e esse cálice representam essa vitória. Queridos, não sei se você notou, mas se você perceber a sua vida de crente, o que mais houve mudança foi em tudo aquilo que na sua mente permitiu que houvesse a mudança. Tudo é na nossa mentalidade. O campo de batalha de crente, entenda? Crente não tem luta contra capeta, crente não tem luta contra cão, contra diabo, contra principado. Crente não tem luta com espírito. Não, nós não temos, não esquece essa luta. A nossa luta é na nossa mente. Aquilo que nós aceitamos contra a palavra de Deus é a derrota, é o medo, é o fracasso na nossa vida. Mas aquilo que mentalmente nós colocamos para fora e recebemos o que a palavra de Deus diz, aí sim vai ter a mudança que precisamos. Toda transformação, primeiro ela acontece no nosso espírito. Somos recriados segundo Deus, recebemos a natureza de Deus quando aceitamos a Jesus, mas depois daí todo o restante do trabalho é na nossa mente. Por isso que a palavra de Deus diz, para não nos conformarmos com esse mundo, mas transformando pela renovação da nossa mente. Esse mundo, querido, nós não nos conformamos com ele, mas temos que transformar a nossa mente segundo o padrão dos céus. E tudo isso é possível por causa do sacrifício de Cristo. Sabe, querido, Cristo morreu numa cruz. E esse pão, que nós vamos comer daqui a pouco, representa o corpo dele naquela cruz, que nos garanta a saúde física. Esse cálice simboliza e representa o sangue de Cristo, que foi derramado naquela cruz para nos libertar do poder do pecado. E pecado nenhum pode ter força na vida daquele que está em Cristo Jesus, porque o sangue de Cristo, ele é derramado sobre as nossas vidas. E por isso nós somos libertos, nós somos salvos, somos curados.
por causa do sacrifício de Cristo. E quando nós acreditamos nesse sacrifício, nós tomamos a posse de tudo que foi conquistado. Querido, Cristo conquistou a cura, mas eu preciso crer nessa cura. E muitas das vezes existe uma mentalidade, um bloqueio na mente que impede de você receber a cura. Existe um bloqueio na mente que impede de você ser próspero, que impede de você ser vitorioso. Então toda derrota está na mentalidade, porque ainda não abriu mão de um padrão mental para que a palavra de Deus substitua esse padrão. Então precisa ter uma iniciativa nossa de dizer: eu creio no que está escrito. Eu creio nisso daqui. Eu posso estar vivendo o contrário, mas o que eu creio é isso. E muitas vezes nós vamos viver o contrário do que está escrito. E nesse momento nós precisamos fincar os dois pés e dizer: é nisso aqui que eu creio. É no que está escrito, não na situação que eu estou vendo. Qual é a situação que você está vendo? Qual é a situação que você está vivendo? Você precisa fincar seus pés na palavra e dizer: é nisso aqui que eu creio. Porque é essa a vontade de Deus para a minha vida. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.